Bem-vindo aos Relaxar 247. Neste vídeo, vamos explicar Ondina. Este filme conta a história de um pescador chamado Syracuse, que mora em uma pequena vila na costa da Irlanda. Uma tarde, uma linda e misteriosa garota chamada Ondina foi pega em suas redes enquanto caminhava pela água. A bordo do barco, Ondina traz muita sorte para Syracuse, parece puxar os peixes para suas redes. Quem é ela na verdade? Vamos descobrir em Ondina. Esta história começa no Oceano Irlandês. Um pescador chamado Syracuse está pescando no mar. Ele não esperava pegar uma bela mulher entre a pilha de peixes quando a rede de pesca fosse levantada. Syracuse salvou imediatamente a mulher, aplicando sua reanimação boca a boca. A mulher então tossiu água. Surpreendentemente, ela ainda estava viva, embora tivesse engolido muita água. Syracuse pediu ajuda, mas a mulher insistiu que estava bem e não queria ver mais ninguém. Mas ela não se lembrava de seu nome. Por fim, Syracuse não chamou a polícia e levou a mulher para uma casa vazia que pertencia à sua falecida mãe. Syracuse então a deixou sozinha porque ele tinha uma coisa urgente a fazer. Acontece que Syracuse foi para a casa de sua ex-mulher. O nome dela é Maura. Syracuse veio buscar sua filha, Annie, e levá-la ao hospital. Annie estava sofrendo de insuficiência renal, então ela tinha que passar por terapia de diálise no hospital todas as semanas. Enquanto espera por sua filha no processo de diálise, Syracuse conta uma história. A história era sobre um pescador que encontrou uma bela mulher em sua rede de pesca. E finalmente, Annie terminou sua terapia de diálise. Annie então ficou surpresa porque ela poderia pegar emprestada a cadeira de rodas elétrica no hospital. Annie ficou muito feliz com a cadeira de rodas, principalmente porque adora brincar com os botões. Syracuse levou Annie de volta para a casa de sua mãe. Tem um namorado de Maura, chamado Alex. Maura e Alex costumam ficar bêbados, mas ainda se preocupam com Annie. No dia seguinte, Syracuse estava prestes a ir pescar. Então ele se encontrou novamente com a bela mulher que encontrara ontem. A mulher pediu a Syracuse que a levasse para pescar com ela. Syracuse perguntou o nome da mulher novamente. Ela então disse que seu nome é Ondina, que significa garota do oceano. Infelizmente, naquele dia, Syracuse pescou muito poucos peixes. De repente, Ondina começou a cantar com sua voz melodiosa. Foi quando Syracuse ergueu sua rede e ficou surpreso ao encontrar muitas lagostas gigantes lá. Aparentemente, o canto de Ondina trouxe sorte para ela. Sua captura foi enorme naquele dia. Ao retornar à ilha, Syracuse convida Ondina para vir à cidade para vender seu pescado. Mas Ondina se recusa porque ela não quer conhecer ninguém, exceto Syracuse. Ondina voltou correndo para casa. Depois de vender a lagosta, Syracuse vai até a loja de roupas e procura roupas para Ondina. Depois disso, ele foi para a escola de Annie para pegar sua filha. É quando Annie desafia seu pai a correr para casa. No caminho, Annie pediu a Syracuse que continuasse sua história. De acordo com Annie, a mulher no conto de fadas de seu pai é Selkie. Selkie é um personagem da mitologia que é uma foca que pode se transformar em um humano. Depois de deixar Annie na casa de Maura, Syracuse foi para casa. No entanto, Annie, curiosa sobre os contos de fadas de seu pai, decide segui-lo para casa. Syracuse voltou para a casa de sua falecida mãe. Ela então deu muita comida e roupas novas para Ondina. Ondina ficou satisfeita em receber todos os presentes. Ela então beijou a bochecha de Syracuse. Com o rosto vermelho, Syracuse foi embora. Enquanto isso, Annie suspeita que seu pai está escondendo algo na casa de sua avó. Ela então vai à biblioteca para encontrar informações sobre seu Kiss. No dia seguinte, uma Annie curiosa decide ir para a casa de sua falecida avó. Lá, ela viu uma mulher nadando no oceano. Essa é a primeira vez que Annie e Ondine se encontram. Annie tinha certeza de que a mulher à sua frente era uma Selkie e não humana. Os dois então conversaram muito. Mas Annie acabou sabendo muito sobre a Ondine porque ela foi para a terra em vez do mar. Ela tinha certeza de que Ondina havia perdido seu casaco de foca. Segundo a lenda, sem o casaco, ela não poderia retornar ao oceano. Ondine e Annie tornaram-se amigas. A cena muda para um homem que está olhando para o vasto oceano. Certamente, o homem está procurando por algo. No dia seguinte, Syracuse convidou Ondine para ir novamente ao mar com ela. No barco, Syracuse ensina Ondine a dirigir. Mas, no meio do oceano, um oficial da marinha passou por eles. Ondina ficou tão assustada e se escondeu imediatamente.
Ela então usa os pés para dirigir. A visão deixou Syracuse desconfortável ao ver as pernas sexy de Undina. Depois disso, Undina começou a cantarolar novamente. E, surpreendentemente, agora a rede de Syracuse pegou tantos peixes. Na verdade, ela nunca pescou tantos peixes. No entanto, os oficiais da marinha pararam no navio porque suspeitavam da grande pesca de Syracuse. Eles pensaram que Syracuse estava usando uma rede proibida. Os policiais também verificaram o compartimento do barco e encontraram Undine, que ali se escondia. Undina diz a eles que Syracuse usa uma rede normal para pegar os peixes. E finalmente, os oficiais foram embora. Syracuse convida Undine para ir ao mercado vender o pescado. Como outras pessoas a viram, Undina concordou em juntar Syracuse ao mercado. Foi quando o homem misterioso viu Undina à distância. Enquanto isso, quando chegaram ao continente, os outros pescadores ficaram maravilhados ao ver uma mulher tão bonita. No mercado de peixes, Syracuse ganhou muito dinheiro com a venda de seus peixes. Eles então foram à cidade e levaram Annie. Undina está ocupada comprando roupas novas, enquanto algumas mulheres observam de fora da loja. Eles ficaram maravilhados ao ver a beleza de Undina. No dia seguinte, Annie veio visitar Undine. Undina decide ensinar Annie a nadar no mar. Enquanto nadava, Undine entrou em pânico de repente. Acontece que no fundo do mar ela encontrou seu casaco de foca perdido. Annie disse que ela deveria enterrar o casaco no chão para viver mais 7 anos na terra. Acontece que Annie leu a história de um livro da biblioteca. Em seguida, foram enterrar o casaco no jardim atrás da casa. À tarde, Syracuse leva Undine e Annie para um festival na cidade. Annie conta a lenda Selkie e pede a Undine para admitir que ela é uma Selkie. Mas Undine negou. Em plena festa à beira-mar, o misterioso homem parecia estar à procura de Undine. Chegando ao festival, Annie ainda força Undine a admitir que ela é uma Selkie. Como ela não confessou, Annie dirigiu sua cadeira de rodas rápido e pulou no mar. Sem pensar, Undine correu imediatamente e pulou no mar para salvá-la. Felizmente, Annie sobreviveu. Annie disse a seu pai que Undine podia respirar debaixo d'água. Annie foi levada de volta para casa e Syracuse levou Undine de volta para a casa de sua falecida mãe. Syracuse então diz a ela que costumava ser um alcoólatra. É por isso que Ellie não conseguiu a custódia de Annie. Ellie decidiu mudar por causa de sua filha. Naquela noite, os dois se empolgaram e começaram a fazer sexo. Inesperadamente, Undine gosta de estar com Syracuse. No dia seguinte, Syracuse foi a uma igreja e contou sobre Undine. Ellie começou a temer perder Undine. Fora da igreja, Ellie conhece o homem misterioso. O homem perguntou sobre Undine. Segundo Syracuse, Undine é uma mulher que traz boa sorte para Ellie. Naquele dia, Syracuse acompanhou Annie para a terapia de diálise novamente. Depois de voltar do hospital, eles não conseguiram encontrar Maura. Então Annie levou o pai a um bar. Com certeza, Maura e Alex estavam jogando bilhar e se embebedando. Syracuse pediu permissão para Annie ficar em sua casa, mas Maura não permitiu. Ela até pediu a Syracuse que voltasse para casa para encontrar sua sereia. Enquanto dormia, Undine acordou ouvindo o som de um carro se aproximando. Acontece que o homem misterioso veio procurá-la. Syracuse, que voltou para casa, ficou muito chocado porque sua casa estava desmoronando como se alguém a tivesse danificado. Ela imediatamente foi à procura de Undine e conseguiu encontrá-la na margem do rio. Acontece que o homem misterioso é seu marido, que veio procurá-la. Syracuse pediu que ela fizesse um pedido para que seu marido fosse embora. Annie disse a ela se ela pudesse fazer um pedido e todos os seus desejos seriam atendidos. Mas Undine queria fazer um desejo para que Annie se recuperasse de sua doença. As palavras de Undine tocaram Syracuse. Enquanto isso, o misterioso homem procura Undine no meio da cidade. Ao mesmo tempo, Maura, que estava bêbada, voltava para casa com Annie e Alex. Infelizmente, os dois carros colidiram, causando um acidente. Alex foi até jogado e morreu no local. Naquela época, Syracuse, que estava levando Undine para a cidade, viu o acidente. Ela entrou em pânico quando percebeu que era o carro de Maura. Felizmente, Annie sobreviveu ao acidente. No hospital, Syracuse é informada de que Annie precisa de uma cirurgia imediata para o transplante de rim. Acontece que Alex tem tecido renal que corresponde ao de Annie. Foi no hospital que Undine conheceu o marido, ferido. Seu marido pede que ela volte para casa com ela, mas Undine tem uma condição.
Ela não queria que ela interferisse em sua vida novamente. A operação de Ania correu bem. Inesperadamente, foi tudo graças à oração de Ondina pela recuperação de Ania. No dia seguinte, Syracuse e Maura borrifam as cinzas de Alex no oceano. Maura então permitiu que Syracuse tomasse conta de Ania, mas com uma condição. Ondina não pode ficar com ela. Naquela noite, Maura força Syracuse a acompanhá-la para uma bebida no bar. No início, Syracuse recusou, mas Maura insistiu até que ele finalmente concordou. Naquela noite, Syracuse estava bêbado. Ele então procurou por Ondina, que estava escondida em seu barco. Ela a levou para uma ilha com um farol. Existem muitas focas na praia. Syracuse forçou Ondina a descer para a ilha. Ainda bêbado, ela a deixou sozinha. Ondina, que percebeu isso, imediatamente perseguiu o barco de Syracuse. Ela estava tão triste porque teve que se separar dele. Syracuse diz que humanos e Selkies não podem viver juntos. Quando a noite caiu, Ondina tirou os sapatos e o casaco. Ela então pulou no mar e nadou. Naquela noite, Syracuse foi buscar Ania e a levou de volta para sua casa. Ania perguntou onde Ondina estava. Seu pai disse que Ondina se foi por um tempo. Ania tinha certeza de que Ondina voltaria porque ela deixou algo para trás. De manhã, Ania está assistindo televisão a um show mostrando um homem cantando. Syracuse percebe que a música que o homem canta é a mesma que Ondina costuma cantar. Ela percebeu sua estupidez. Acontece que a canção não é uma canção imaginária e Ondina não é um personagem de contos de fadas. Ela imediatamente foi para a ilha com o farol. Infelizmente, Ondina não foi encontrada. Ela percebeu a existência dos sapatos e do casaco de Ondina. E ela podia vê-la do outro lado da ilha. Ela rapidamente se dirigiu para a ilha. Lá Ondina jazia fria. Syracuse a abraçou com força. E finalmente, Ondina conta a verdade sobre si mesma. Acontece que ela era uma traficante de drogas da Romênia. Acontece que, junto com seu parceiro, Vladik, eles trouxeram muita heroína para ser contrabandeada. No entanto, sua ação foi capturada pela guarda costeira. Ondina pulou no mar para escapar da emboscada dos oficiais. Enquanto isso, Vladik foi preso porque não sabia nadar. Mas Ondina foi arrastada pelas ondas e se afogou. Foi quando ela foi pega na rede de Syracuse e salva. Naquela noite, Syracuse trouxe Ondina de volta para sua casa. Mas descobri que havia convidados indesejados. Vladik estava lá, ameaçando matar Ania. Syracuse e Vladik brigaram. Infelizmente, Vladik não está sozinho. Seu amigo velho imediatamente apontou uma arma para ele. Enquanto isso, Vladik pede a Ondina para desistir de toda sua heroína. Para salvar Syracuse e sua filha, Ondina revela onde a heroína está escondida. Mas quando Vladik cavou no jardim do quintal, eles não conseguiram encontrar. Descobriu-se que Ania havia removido o casaco que continha heroína. Ania ainda acredita que Ondina é uma Selkie, e ela esconde seu casaco para que Ondina possa viver com eles para sempre. E finalmente, Ania disse que o casaco estava na armadilha da lagosta. Eles voltaram para o barco e puxaram a armadilha para lagostas. Ondina, que percebeu que Vladik não sabia nadar, empurrou-o para o fundo do mar. No final, Vladik morreu porque estava tentando colocar a heroína na armadilha da lagosta. A polícia prendeu o colega de Vladik e levou Ondina para a delegacia. No dia seguinte, Syracuse voltou ao padre para conversar. O padre avisa Syracuse que Ondina será deportada. No entanto, ela pode permanecer na Irlanda se casar e se tornar cidadã irlandesa. E finalmente, Syracuse pediu ao padre que os abençoasse em um casamento. Os dois se casaram com a ajuda de Ania. Agora, a pequena família vive feliz. Este filme termina.